Você vai conhecer agora as estruturas física e operacional da maior granja de suínos das regiões Norte e Nordeste do Brasil, que está localizada a 9 quilômetros do centro de Balsas. Mensalmente, são comercializados cerca de 5.900 animais para os estados do Maranhão, Pará e Piauí. Diante da situação econômica moderadamente mais firme, a agropecuária se consolida como a maior fonte geradora de emprego no país. Dentre esses setores, o cenário da suinocultura brasileira está sendo bem avaliado, considerando sua produção, posição entre os produtores, exportadores e também o mercado consumidor. Leve, saborosa e versátil, a carne suína é a mais consumida no mundo. No Brasil, as campeãs em vendas ainda são a carne bovina e o frango. Mas esse quadro tem se modificado gradativamente a passos largos, influenciado talvez pelo preço mais acessível em relação à carne de gado e também por compreenderem os benefícios dessa fonte proteica. Os brasileiros estão cada vez mais adeptos à sua aquisição. O Brasil garantiu o 4º lugar do ranking de produção e exportação de suínos, ficando atrás somente da China, União Europeia e dos Estados Unidos, mantendo-se à frente da Rússia. No segundo semestre de 2018 e primeiro semestre de 2019, o crescimento foi de 9% na produção em relação ao ano de 2016 e 2017. Em termos de valores na exportação, o total foi de $1.499 bilhões. Com a demanda maior no mercado consumidor, a suinocultura brasileira a cada ano vem buscando novas tecnologias de produção mais eficiente. Em agosto de 2017, visitamos a Granja Agromina no município de Balsas, considerada hoje a maior no Norte e Nordeste na suinocultura. Com a crescente evolução do setor, mais uma vez, pegamos a estrada e fomos acompanhar o que mudou e o desenvolvimento da suinocultura no sul do Maranhão. Localizada a 9 quilômetros do centro de Balsas, a área total da fazenda é de 650 hectares. Desses, 300 hectares são destinados à produção de grãos. O complexo da granja está dentro da fazenda, com 15 hectares, onde funciona toda a estrutura de produção assistida, desde a fase de gestação, maternidade e creche. Com uma ampla e moderna estrutura, olhando de cima se tem a dimensão da grandiosidade do empreendimento. Cada galpão tem a dimensão de 12 metros de largura por 100 metros de comprimento. Considerada a maior granja suína das regiões Norte e Nordeste do Brasil, mensalmente são comercializados cerca de 5.900 suínos, o que equivale anualmente mais de 70 mil suínos direto para distribuidores dos estados do Maranhão, Piauí e Pará. Todo o processo de produção da granja começa logo nas primeiras horas do dia nos galpões de matrizes de gestação, em cada um com cerca de 620 fêmeas, com peso médio de 200 quilos. Dividida em gaiolas, as matrizes recebem uma alimentação balanceada e água à vontade. Em cada galpão, um sistema moderno de refrigeração para maior comodidade e conforto aos animais, a uma temperatura de 24 graus. Todos os dias pela manhã, os técnicos da granja fazem um passeio pelos corredores com o macho da raça, nesse caso aqui, chamado de rufião. É ele que auxilia os técnicos a identificar as fêmeas que estão no cio. Com seus quase 400 quilos, o passeio charmoso do rufião faz o maior sucesso entre as matrizes. Identificadas, são marcadas, para posteriormente serem inseminadas. O Raimundo Alves, mais conhecido como Neto, aqui na Granja Agromina, é um dos gerentes de operação da granja. E é nesse galpão uma das suas maiores responsabilidades, Neto. Aqui é onde se identifica o momento de emprenhar as matrizes, né, Neto? Isso, como vocês estão vendo aqui, é um barracão, é um dos barracões de gestação, que aqui a gestação, são 3 barracão de gestação. E temos mais um que é de gestação confirmada. Então aqui é onde começa todo o processo inicial da granja. Hoje nós estamos fechando aí 2.000 fêmeas reprodutivas. Então aqui vocês estão vendo aqui esse primeiro barracão, que é a gestação, onde você vê essas fêmeas, que todas elas já se encontram em estado de prenhez, já prenhas, viu? Então aí a gente passa o macho para a identificação do cio, que esse macho se chama rufião.
que é onde a gente identifica o cio se alguma dessas fêmeas vão ter retorno ou se alguma teve algum microaborto, que pode ocasionar também algum corrimento. E nesse processo de até os 50, 60 dias, é esse processo da gente estar passando o macho todo dia para a identificação de cio dessas fêmeas. São marcadas, caso é identificada, são marcadas e passa pelo novo processo. Exatamente, caso, dependendo dos manejos, se a gente tem reposição de uma fêmea, se é uma fêmea que dá corrimento, a granja ela já tem esse critério de não, se a porca deu corrimento, a gente procura logo já descartar. Como é que é feita a seleção do sêmen? O sêmen hoje a gente passa por um processo de limpeza na hora de fazer a coleta. O primeiro passo, você pega o macho, faz a limpeza a seco com o macho, para tirando toda aquela sujeira do saco do macho, a urina. Depois de todo o processo de inseminação e confirmação da prenhez, as matrizes vão para esse galpão de gestação coletiva, com capacidade para 500 matrizes. O tempo de gestação é de 114 dias. Como estão prenhas, há um aumento gradativo na alimentação. Depois de 110 dias, nesse alojamento, são transferidas novamente para a maternidade. Esse é o barracão de gestação confirmada, que essas fêmeas vêm para cá acima dos seus 60 dias de gestação, que a gente já considera gestação confirmada. E aqui, só para maternidade. E como essas porcas vêm de um barracão climatizado, com um ambiente mais frio, aqui a gente criou os ventiladores com sombrite também, para ajudar também na fase final de gestação dessas fêmeas. Mas tem sido um resultado bem produtivo aqui também, apesar também dos desafios, quando a porca, quando ela chega, ela tem o estresse de brigar, de conhecer o ambiente ali. Antes de acompanharmos o processo na maternidade, passamos nesse galpão de marrãs. De acordo com o gerente, serão preparadas para matrizes. No primeiro momento, em baias coletivas, para já irem se adaptando ao sistema. No segundo momento, a adaptação de gaiolas. Agora, com uma alimentação diferenciada, para facilitar a ovulação. Nesse caso aqui, as marrãs já estão com peso médio de 150 quilos. Esse barracão aqui, ele recebe as nossas leitoas de reposição, e é onde a gente faz todo o procedimento, com 150, reposição 150 dias até os 90, até os 190, 200 dias, e é feito esse processo, as leitoas comendo reposição à vontade. Cada leitoa come em média 2,8 kg por dia. E depois de 200 dias, essas leitoas elas vêm para o fluxo de adaptação de gaiola. O que é isso? Adaptação de gaiola, a leitoa ela tem que ter no mínimo de 15 a 20 dias de adaptação de gaiola. E lactação à vontade também, que é feito o trato 3, 4 vezes ao dia, para que essa leitoa ela ganhe mais caloria e ela, consequentemente, ela vai ter uma ovulação melhor na gestação, entendeu? Voltando ao galpão da maternidade, as matrizes recebem um tratamento diferenciado. Aqui, toda a atenção é necessária. Semanalmente, nascem 1.227 leitões. Tem semana que chega a 1.500 leitões. O ambiente climatizado é composto por 445 gaiolas, mais largas e piso de Tecnil. O responsável pelo procedimento é Roberto de Souza, técnico e com formação em agronegócio. Aqui a gente recebe as matrizes da gestação faltando na média de 5 a 6 dias para ela ter o parto dela, aonde ela vai passar chega aqui, recebe na parte limpa, depois quando chega faltando um dia para ela parir, a base de 114 dias, a gente usa a indução para ter um grupo parindo tudo num dia, onde vai ser os partos, vai parir tudo mais na quarta-feira. E o leitão ele fica dentro do escamoteador, onde tem a temperatura de 32 a 34 graus, e a matriz ela fica na parte da maternidade com 22, na média de 22 graus. Ou seja, a matriz ela precisa estar num ambiente confortável e o leitão num ambiente confortável, que é o calor, para o leitão desenvolver melhor. A partir do quarto dia ele já começa a consumir ração, para ele poder chegar na creche já sabendo comer ração. Aos 21 dias desmamado o leitão das matrizes, e as matrizes voltam para a gestação. A todo instante, uma matriz dá cria na maternidade.
Em alguns casos, os leitões precisam de cuidados especiais. Todo leitão que nasce na maternidade, a gente tem que pegar ele, amarrar o embigo. Depois que amarra o embigo, a gente corta. Depois que corta, passa o iodo e passa o pó secante, que é para secar ele. Que esse pó secante é para dar um conforto para ele, porque ele saiu do ambiente que estava aquecido e veio para um ambiente frio. E ele protege o leitão, ele seca o leitão, ele ficar sequinho e não passar tanto frio. Esse leitão aqui é um leitão que ele vem com problema. São um leitão que nasceu de baixa viabilidade. O que é baixa viabilidade? É um leitão que nasce abaixo de 1 quilo, ou seja, ele precisa de um cuidado especial. O cuidado especial, a gente dá de mamada o colostro para ele não poder morrer lá na frente. E a gente tem um banco de colostro, que a gente tira o leite da matriz, coloca na geladeira, e aí depois a gente pega esse leite e coloca pela sonda para ele. E aí, depois que ele recebe esse leite pela sonda, ele fica ativo para ir procurar o leite na teta da matriz. Depois de 22 dias e atingirem peso médio de 6,2 kg na maternidade, os leitões são desmamados e levados para a creche, que funciona em 3 galpões com capacidade para mais de 7.000 leitões divididos em baias. Aqui irão permanecer por mais 50 dias em crescimento. Faz a uniformização dos lotes. A gente vai dividi-los por categoria e por peso. São divididos por sexo e por peso. E aí, geralmente quando eles chegam, a alimentação dele é diferenciada, a gente dá um pouco mais de atenção para eles, passando cerca de 4 vezes durante cada turno, para estimular o consumo deles. A gente molha a ração deles, porque como eles estão vindo da maternidade, eles estão acostumados com alimentação líquida. Ao atingirem 30 quilos, os leitões são separados em outro galpão para engorda. No primeiro dia, o que a gente faz é a redistribuição deles nas baias, por peso e por sexo. A gente vai para que eles não tenham tanta briga, tanta competição, né? Aí a gente procura deixar sempre com o peso mais próximo na mesma baia. Chega em média com quantos quilos? Chega em média com 6,2 é a média do desmame. O tratamento é diferenciado, né? Isso. Na primeira semana, a gente, durante os 3 primeiros dias, a gente fornece a ele uma ração rica em produtos lácteos. É a mesma ração que eles recebiam na maternidade, que eles já começam a receber essa ração na maternidade, para ir se adaptando. A gente continua com ela nos 3 primeiros dias, para que eles não sofram tanto, porque eles já estão sofrendo com o estresse da separação da mãe e da mudança de local. Além disso, eles estão formando novos grupos, né? Então, para diminuir um pouco esse estresse, a gente faz isso, mantém essa ração. E aí o manejo é esse, a gente está lá o tempo todo, passa cerca de 4 vezes a cada turno, a gente está passando pelas baias, para estimular eles a fornecer, a consumir essa ração. Um detalhe importante é que a alimentação dos animais é produzida toda nessa fábrica de ração na própria granja, que produz 50.000 quilos dia. Já os dejetos dos galpões com animais, retirados na limpeza, vêm para o reservatório. É tratado e feito compostagem para adubação da lavoura e outros segmentos agrícolas. A água é reutilizada como nutrientes no pivô, numa área de 300 hectares que produz soja e milho para a produção de ração. E o excedente é comercializado. Nós estamos fabricando em média 50 toneladas por dia de ração. Tem dia que aumenta mais devido a algum atraso ou alguma quebra de moinho, de rosca, algum problema. Quais são as misturas para fazer ração para a suinocultura? Milho, farelo de soja, farinha de bolacha, farinha de osso e tem também, agora nós estamos usando fibra de coco. Os animais produzidos aqui são comercializados quando atingem peso médio de 120 quilos. São detalhes que vocês irão acompanhar na próxima semana, na reportagem de Engorda e Comercialização.